Imagine uma pequena ilha, mal um pontinho no mapa, enfrentando desafiadoramente um dos impérios mais poderosos que o mundo já viu. Na primavera de 1565, o Mediterrâneo se tornou o palco de um confronto épico que ecoaria pela história. De um lado, o poderoso Império Otomano, uma força colossal que se estendia por 3 continentes, liderado pelo envelhecido, mas ainda temido, Suleiman, o Magnífico. Do outro, a pequena ilha de Malta, defendida por um punhado de guerreiros conhecidos como os Cavaleiros Hospitalários, que passaram anos desafiando o domínio otomano nos mares. Suleiman estava farto de sua resistência. Ele estava determinado a esmagá-los de uma vez por todas. O que se desenrolou foi um cerco tão desesperado, tão heróico, que decidiria o destino de toda uma região. Esta é a história de como poucos enfrentaram muitos, de coragem contra chances impossíveis, e de uma batalha que mudou o curso da história. Vamos mergulhar na incrível história do Grande Cerco de Malta. Suleiman, o Magnífico, aos 71 anos, era um governante cujo nome inspirava tanto admiração quanto medo. Seu império é vasto, estendendo-se do Oriente Médio ao norte da África e até a Europa. Mas havia um pequeno espinho em seu lado que se recusava a ser arrancado: a ilha de Malta. Este pequeno pedaço de rocha, com apenas 27 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, era uma fortaleza para os Cavaleiros de São João, uma ordem militar cristã que a usava como base para atacar navios otomanos e interromper suas rotas comerciais. Por anos, esses cavaleiros foram uma constante irritação, atingindo o coração do controle de Suleiman sobre o Mediterrâneo. Malta não era apenas um incômodo, era uma ameaça estratégica. Se os otomanos conseguissem tomá-la, o caminho para a Sicília se abriria amplamente, e dali, o coração fragmentado da Europa cristã estaria ao alcance. Para Suleiman, isso não era apenas um objetivo militar, era pessoal. Cada navio que os cavaleiros capturavam, cada ataque que lançavam, era um insulto direto à sua autoridade e prestígio. Ele não podia deixar isso passar. Os próprios cavaleiros não eram estranhos ao desafio. Eles haviam sido expulsos de sua fortaleza anterior na ilha de Rhodes no início dos anos 1520 pelo próprio Suleiman. Após essa derrota, o imperador Carlos V concedeu-lhes Malta em 1530, mas com uma condição clara: eles tinham que proteger as rotas marítimas e agir como um escudo contra a expansão otomana. Eles levaram esse papel a sério, transformando Malta em uma fortaleza e uma base para seus ataques navais. Para Suleiman, eliminá-los não era apenas uma questão de estratégia, era sobre restaurar sua honra. Então, ele decidiu liberar todo o poder de seu império. Ele reuniu uma força massiva, a maior invasão anfíbia desde os tempos antigos. Imagine isso: 130 galés de guerra cortando as ondas, 180 navios de transporte lotados de homens e suprimentos, e entre 25 mil e 30 mil soldados de elite, prontos para a batalha. Some a isso inúmeros seguidores de acampamento, engenheiros e especialistas em artilharia, e você tinha um exército que parecia imparável. Liderando essa força estavam os comandantes de confiança de Suleiman: Mustafa Pasha em terra, o almirante Piali Pasha no mar, e o lendário corsário Dragut, um nome que causava medo nos corações dos marinheiros por todo o Mediterrâneo. Contra esse poder esmagador estava o grão-mestre Jean de Valette, um guerreiro endurecido pela batalha, no final dos seus 60 anos. Ele sabia que as chances estavam contra ele, mas não estava disposto a desistir sem lutar. Sob seu comando estavam apenas 500 cavaleiros, o núcleo de sua força de combate de elite. Ao lado deles, cerca de 4.500 mercenários europeus, a maioria da Espanha e da Itália, e cerca de 3.000 milicianos malteses, agricultores e moradores comuns com pouco ou nenhum treinamento militar. No total, eram menos de 9.000,
enfrentando uma força inimiga pelo menos 3 vezes maior. Seus suprimentos também eram limitados. Eles tinham pólvora suficiente para durar talvez 6 semanas, se a racionassem com cuidado. As chances eram de aproximadamente 10-1, e para ser honesto, os otomanos provavelmente tinham melhores rações. No papel parecia uma causa perdida, mas às vezes a história não é escrita no papel. É escrita com sangue, suor e pura determinação. Em 18 de maio de 1565, a frota otomana chegou, seus batedores deslizando silenciosamente para a baía de Marsaxlok, sob a cobertura do amanhecer. Mustafa Pasha, o comandante em terra, estava transbordando de confiança. Ele esperava que os cavaleiros se rendessem em dias, talvez até em horas. Ele imaginava uma vitória rápida e fácil que adicionaria outra joia à coroa otomana. Em vez disso, ele encontrou algo muito diferente. Os cavaleiros estavam preparados. Seus fortes em forma de estrela, recém-reforçados, estavam prontos com canhões apontados para o mar. Os defensores não mostravam sinais de desistência. Não era a recepção que Mustafa esperava. Para manter seu cronograma apertado, ele sabia que precisava capturar o ancoradouro de águas profundas no Grande Porto, e isso significava tomar o Forte Essente Elmo, um pequeno posto avançado na ponta da península de Ciberras. Parecia um alvo fácil, um pequeno incômodo. Mas o grão-mestre de Valete via isso de forma diferente. Ele sabia que Essente Elmo era dispensável. Cada dia que os otomanos gastassem atacando-o era tempo ganho para as defesas principais em Birgu e Senglea. Foi uma decisão fria e dura, mas necessária. Por quase 30 dias exaustivos, os otomanos bombardearam o forte Essente Elmo sem piedade. Eles dispararam balas de canhão que pesavam mais de 36 quilos, reduzindo paredes de pedra a escombros e transformando o terreno em um campo cheio de crateras. Dentro do forte, os cavaleiros revidavam com criatividade desesperada. À noite lançavam ataques ousados, rolando aros de alcatrão em chamas pelas encostas para incendiar as torres de cerco otomanas, iluminando a escuridão com chamas de desafio. As baixas se acumulavam de ambos os lados, o ar denso com o fedor de pólvora e morte. Então, no final de junho, os otomanos sofreram uma perda terrível. Dragut, o lendário corsário de 80 anos e brilhante estrategista, foi atingido por um fragmento de pedra durante uma missão de reconhecimento. Ele morreu por volta do dia 23 de junho, e sua morte abalou profundamente as forças otomanas, afetando seu moral. No entanto, apesar desse revés, o forte Essente Elmo finalmente caiu no mesmo dia. Os otomanos conquistaram um monte de ruínas, um pedaço de rocha quebrada, não maior que 4 campos de futebol, mas a um custo exorbitante. Entre 2.000 e 4.000 de seus homens estavam mortos, tudo por um pequeno pedaço de terra que deu aos defensores um tempo precioso. Mustafa Pasha estava furioso. A resistência havia sido muito mais forte do que ele esperava, e as perdas eram inaceitáveis. Em um ato brutal de raiva, ele ordenou que os corpos dos cavaleiros caídos fossem decapitados e flutuados pelo porto em tábuas de madeira como um aviso sombrio. A resposta do grão-mestre de Valete foi igualmente implacável. Ele ordenou que as cabeças de prisioneiros otomanos fossem disparadas de volta das muralhas de Birgu usando canhões. O cerco havia se tornado pessoal. Não era mais apenas sobre terra ou estratégia. Era uma rixa amarga, um choque de vontades sem espaço para piedade. Quando julho chegou, o sol do Mediterrâneo queimava mais forte, assim como o desespero dentro das muralhas de Birgu e Senglea. Comida e água estavam perigosamente escassas, e a esperança era ainda mais rara. Os otomanos, tendo aprendido com sua vitória custosa em Essente Elmo, atacaram com fúria renovada.
Seus habilidosos mineiros cavaram túneis sob as fortificações, esperando desmoronar as defesas por baixo. Mas os malteses revidaram com igual astúcia. Mulheres, crianças e idosos se juntaram ao esforço, carregando potes de barro cheios de azeite de oliva para as trincheiras. Quando os soldados otomanos avançavam, o óleo era derramado e incendiado, transformando os fossos em rios ardentes de fogo. Era uma visão aterrorizante que afastava muitos atacantes. Noite após noite, sob céus brilhando com os fogos da guerra, ambos os lados enterravam seus mortos. Os únicos sons eram gemidos dos feridos e os gritos distantes do inimigo. Em 15 de agosto, um dia sagrado conhecido como a Festa da Assunção, Mustafa lançou um ataque massivo, atingindo Birgu e Sengleia ao mesmo tempo. Dezenas de escadas de escalada alcançaram as muralhas, e por 3 horas brutais, a batalha foi um caos de combate corpo a corpo. O grão-mestre de Valete, agora com 70 anos, lutou na linha de frente em armadura completa, com uma espada em uma mão e um crucifixo na outra. Um cavaleiro que o viu mais tarde escreveu que o grão-mestre parecia uma figura de ira divina, sua presença inspirando os defensores exaustos a continuarem lutando. Contra todas as probabilidades, os otomanos foram repelidos, deixando mais 3.000 mortos fora das muralhas. Mas o cerco estava desgastando a todos. O acampamento otomano, espalhado por todos os vales, tornou-se um criadouro de doenças. Disenteria e insolação matavam tanto quanto os canhões. Dentro das muralhas, os defensores estavam no limite, com os últimos barris de água e dividindo os últimos pedaços de pão em 9 partes. Sussurros de rendição ficavam mais altos. Enquanto isso, na Sicília, o vice-rei espanhol, Dom Garcia de Toledo, recebia relatórios sombrios sobre a situação de Malta. Muitos acreditavam que a ilha estava perdida, mas contra todos os conselhos, ele reuniu uma força de socorro de 8.000 homens em 35 galés. Então, ele esperou pelo vento certo, por qualquer sinal que pudesse lhes dar uma chance. Em 7 de setembro, uma pequena frota entrou na baía de Melilla ao amanhecer. Era a força de socorro, conhecida como o Gran Socorso, trazendo não apenas 8.000 homens, mas também a bandeira vermelha e amarela da Espanha. Batedores otomanos viram a bandeira e entraram em pânico. Seria isso o início de um contra-ataque cristão massivo? Mustafa Pasha, já com poucos suprimentos, com apenas 10 dias de reservas, tomou uma decisão desesperada. Ele ordenou um último ataque total, esperando esmagar os defensores antes que o que ele temia ser todo o poder da Europa chegasse. Mas seus homens estavam quebrados. O ataque falhou em 1 hora. Até mesmo seus genízaros de elite, as temidas tropas de choque do Império, recusaram-se a subir as escadas novamente. Eles tinham visto morte demais. Em 11 de setembro, o inimaginável aconteceu. Os otomanos, derrotados e desmoralizados, queimaram suas tendas, destruíram seus canhões restantes para que não pudessem ser usados e navegaram embora. A Europa, que havia prendido a respiração por 4 meses agonizantes, soltou um suspiro de alívio e incredulidade. O custo foi impressionante. Os otomanos perderam pelo menos 10.000 homens, talvez mais. As perdas maltesas também foram devastadoras, com 1/3 da população da ilha morta e 250 cavaleiros caídos. Mas o impacto dessa vitória foi muito além dos números. Pela primeira vez desde a queda de Constantinopla em 1453, o aparentemente imparável Império Otomano foi detido. Não por um exército massivo, mas por uma pequena ilha, alguns guerreiros determinados e uma recusa inabalável de desistir. Isso destruiu o mito da invencibilidade otomana e mudou o equilíbrio de poder no Mediterrâneo. O grão-mestre de Valete, com sua inteligência afiada, disse mais tarde: nada é mais conhecido do que o cerco de Malta. Ele não estava errado.
A vitória capturou a imaginação da Europa. Histórias do cerco se espalharam rapidamente, impressas em cidades como Antuérpia. Poetas escreveram versos épicos comparando de Valete ao antigo herói espartano Leônidas. Os cavaleiros hospitalários recém-celebrados reconstruíram sua capital e a nomearam Valeta em honra ao seu líder. Hoje, ela se ergue como uma magnífica cidade planejada, a primeira de seu tipo na Europa ao norte dos Alpes, um símbolo duradouro de seu triunfo. Mais importante, a ameaça otomana à Itália e à Europa Ocidental nunca voltou com a mesma força. Após essa derrota, o Império desviou seu foco para o leste, rumo à Pérsia, para o sul, rumo ao norte da África, e se atolou em guerras intermináveis na Hungria. A perda em Malta os forçou a repensar suas ambições. Para Malta, a vitória tornou-se uma pedra angular de sua identidade. Cada vila na ilha ainda honra seus heróis locais do cerco, e toda criança aprende a história do preço pago pela liberdade, gravado no próprio calcário de seu lar. Antes de 1565, os cavaleiros estavam quase falidos, mas após o cerco, doações chegaram de toda a Europa cristã, de Madre a Cracóvia, totalizando centenas de milhares de dólares em valores atuais. Sua marinha, revitalizada, continuou a desafiar navios otomanos e piratas berberes por mais 2 séculos. Quanto a Suleiman, o Magnífico, a derrota doeu profundamente, sinal de quanto a perda o assombrou. Então, da próxima vez que você pensar que números absolutos ou poder bruto sempre vencem, lembre-se dessa história: 500 cavaleiros, 3.000 agricultores corajosos e um comandante de 70 anos, que se recusou a entregar as chaves da Europa, não apenas venceram uma batalha. Eles transformaram uma pequena ilha em um escudo para um continente. Eles mostraram que, às vezes, uma mistura de determinação, estratégia inteligente e crença inabalável pode deter até a força mais poderosa que a história pode reunir. Batalhas como a de Malta em 1565 são raras. Elas não são decididas por exércitos esmagadores ou recursos infinitos, mas por pura força de vontade, envolta em armadura, e armadura alimentada pela fé. Se isso não te inspirar a olhar mais de perto para os momentos esquecidos da história, eu não sei o que vai. Enquanto você pensa nisso, clique no botão de curtir, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvi-la, e se inscreva. Porque quando o futuro parece sombrio, todos nós precisamos de um lembrete de que até a menor resistência pode manter a porta da esperança bem aberta.